Edson, você é um homem de sucesso, um homem que, quando fala, as pessoas ouvem e sempre tem um recado muito importante para nos passar. Nós lembramos de Cascavel há muitos anos, quando a gente falava precisamos industrializar, e a gente sabe, você já vai falar sobre isso, como é que nós estamos nessa área. É, essa trajetória sua, porque nós vivemos um tempo de pessoas que estão reclamando de tudo, absolutamente tudo. Que não tem chance, que não consegue emprego, que está difícil, que está tudo muito ruim. Eu tenho alguns exemplos péssimos que poderia colocar aqui. Qual é a receita? Tem receita? Ou isso é de foro íntimo, é de cada um? Eu acredito que é de foro íntimo, mas nas regiões você percebe que há uma densidade maior de pessoas com capacidade de transformação. Vamos colocar mais ou menos nesse parâmetro. A nossa região, Olga, ela dependeu muito pouco de ações governamentais para se fazer. Meu avô veio para cá na década de 50. Então, era 7 dias de viagem, pouca distância, mas quase uma semana de viagem. Nós trouxemos primeiro a força de trabalho, e depois veio a família, depois veio o colégio, depois veio a saúde, depois veio o suporte social. Então nós levamos no machado, né? Você vai para Curitiba, há 70 anos atrás, Curitiba já tinha mais de 200 anos. Então a percepção da estrutura social, dos equipamentos públicos, da política já era constituída. Então acredito que nós vivemos um período, uma transformação de pessoas de gerações que o pai ou o avô fizeram na marra. Então, acredito que a nossa densidade de pessoas que transformam no Oeste é muito maior. Tanto que agora nós conseguimos perceber, num curto espaço de tempo, nos últimos 15 anos, o Oeste se transformou na segunda força industrial do Paraná. Poucas pessoas sabem disso. Às vezes eles falam assim, não, mas não é Campos Gerais, Ponta Grossa, não é Londrina, não é Maringá. Não, é a região Oeste. Não é uma cidade na região. A região está muito bem distribuída. Nós temos Medianeira muito forte, Cascavel, Toledo, Marechal, Assis, Palotina. O conjunto da ópera é muito forte. Se você for para o norte, é só Londrina. Se for para Campos Gerais, é só Ponta Grossa. É uma ilha de prosperidade. Então, nossa região ela tem uma característica regional muito contundente. Podemos dividir as pessoas que falam muito, reclamam, e as pessoas que fazem. No sentar com as pessoas que fazem, você descobre que elas não estão preocupadas com rejeição, com oposição. Se tiver que sentar com o opositor para entregar, ele senta. Então nós temos que sempre buscar, principalmente naquelas cadeias de comando, pessoas que entreguem, que fazem, que transformam, que acredito que isso também geram exemplos e coisas desse sentido. Se você tem pessoas com baixa capacidade de entrega e transformação, elas comprometem inclusive a existência das entidades. Daqui a pouco você está questionando por que a entidade existe, se ela não está tomando o espaço, não está fazendo aquilo que nasceu para fazer. É mais ou menos igual a parábola da figueira, não sei se você lembra dela, que Jesus foi sentar debaixo de uma figueira, foi pegar um figo, não tinha. E daí questionou o proprietário da figueira e falou, mas não tem figo? Faz 3 anos que não dá figo, então corta ela. Ela me prometeu, olhando de longe, que poderia ter um figo. Então as entidades, as estruturas precisam cumprir o seu papel. Se não estão cumprindo, fecha-se. E isso é reflexo também das pessoas que a gente coloca na cadeia de comando. Então nós precisamos de pessoas que transformam, pessoas que têm essa força. O parâmetro comparativo tem que ser essa pessoa que consegue dar exemplo e arrastar multidões. Essa é a minha percepção. Qual o seu maior desafio como presidente, né, da federação? Você vai até 2027? Perfeito, até dezembro de 27. É o tempo. Então nós temos tantas coisas para fazer e o tempo é o nosso maior inimigo ou bem mais precioso. Então nós estamos há 17 meses na gestão e nós fizemos muitas ações. Mas nós queremos fazer muito mais ações. Então nós entendemos o potencial que o Paraná tem, nós entendemos como achar a conexão escutativa com a nossa base, nós estamos fazendo muito isso. Então uma coisa é vir fazer os fóruns, que o ano passado nós ocupamos todas as regionais do estado, criamos conselhos regionais. Hoje nós temos um conselho regional aqui no Oeste, que tem 20 municípios representados, de pessoas que estão, um exemplo, o Guaíra, é uma pessoa que está na associação comercial, está num sindicato industrial e é presidente do Conselho de Desenvolvimento. Pessoas que têm voz, têm capacidade de mostrar a importância da indústria, que é parte do nosso papel, e fazer escuta ativa e ajudar a gente a criar um pacote que leve uma política industrial adequada. Política industrial nacional, estadual e municipal.
Existem muitos municípios, Olga, que deixaram de lado as indústrias e não entenderam a força da indústria. E eu não vou dizer que é culpa de alguém. Eu fui presidente da Associação Comercial aqui de Cascavel. Isso. Parte da associação comercial, ou a maior parte da associação comercial, é ocupada por comerciantes e pessoas de prestação de serviços. Os industriais são poucos na per capita e são poucos que ocupam esses espaços. Mas se você for olhar a economia, PIB per capita, quem faz é a indústria. Por quê? Porque exporta, traz recursos de fora e melhora, oxigena o comércio e serviço. Balança comercial brasileira, 70% é exportação agroindustrial, indústria. Quem traz esse recurso de fora e traz, porque é difícil você exportar serviço, é difícil você exportar o que não é industrializado. O resto é commodities. Você traz dinheiro para dentro e oxigena o mercado, a comunicação, o serviço. É isso que dá uma condição de melhorar o PIB per capita. Tanto que os Estados Unidos, de forma equivocada, abriu mão do seu parque industrial no início da década de 2000, 90, final de 90, 2000, e hoje está retomando toda a política industrial para dentro dos Estados Unidos. Preciso te interromper aqui, porque quando a gente tem uma conversa boa, passa mais rápido ainda o tempo, né? E você acabou de falar do tempo. Como é que você está vendo toda essa questão do Trump? O tema dele é justo, o método é inadequado. Então, nós podemos olhar a conjuntura mundial ao longo do tempo, conflitos, entender a pluralidade mundial. Nós somos distintos, nós somos diferentes, nós temos que respeitar as diferenças porque somos diferentes. Mas um líder mundial como os Estados Unidos, querer usar a metodologia que ele está usando para ocupar economicamente um espaço que ele percebeu que perdeu para a China. Então, o PIB industrial, não o PIB econômico total da China. O PIB industrial da China é somado à comunidade europeia, dos Estados Unidos, e alguns países não conseguem dar o que a China tem hoje. A China fez corretamente o dever de casa. Agora, um líder mundial não pode agir da forma truculenta. Ele pode alcançar os objetivos econômicos sem ser truculento ou quebrando alianças históricas de nações, não de líderes, de nações. Quais as consequências que poderíamos ter no Brasil? Para o Brasil, nós já temos uma sobretaxa que, inclusive, vai pegar bastante o Paraná, que é para a indústria da madeira. Nós temos... o Paraná é o que mais exporta a indústria da madeira beneficiada, molduras e compensados para os Estados Unidos, entra em 2 de abril. Nós estamos numa frente de negociação com a Embaixada norte-americana, com os canais adequados com Brasília. Nós acreditamos que haverá, com certeza, algumas consequências. Porém, a sobretaxa para algum produto brasileiro não é tão preocupante quanto os reflexos dessa mudança da logística global. Se trancarem algum produto chinês de alta escala, que ele tenha dificuldade de entrar no mercado americano, que é o maior consumidor do mundo, daqui a pouco ele mira o canhão para cá. Então pode destruir uma cadeia produtiva de um país emergente. Então a avaliação hoje dessa relocação das cadeias, ela é muito mais complexa. Nós contratamos o Marcos Truirro, que é o ex-presidente do Banco dos BRICS, foi da equipe do Paulo Guedes, e ele é o nosso tutor de políticas internacionais e de comércio exterior. Nós estamos lançando alguns programas, tentando entender melhor como melhorar a performance do industrial paranaense, mas ele também está nos ajudando a buscar entender como tratar esse tema. Mas as janelas de oportunidade existem também, não é só problemas de retaliação ou de perda de espaço de mercado externo. Existem muitas janelas que vão abrir. É preocupante? Olha, eu acredito que essa guerra do mercado, da economia de mercado, as pessoas confundem a China, a ideologia chinesa de autoritarismo com economia de mercado. Se tem um país que está hoje no capitalismo, economia de mercado, a China é o maior player mundial. Eu acredito que a economia vai se adequar. Então o Trump tem 46 parcelas para o seu mandato. Ele sabe que não pode se reeleger novamente. Ele vai fazer o que tem que fazer para buscar ter novamente uma orientação para a indústria norte-americana. Ele vai ter sucesso, não tenho dúvida disso. O rescaldo, talvez, do comportamento que nós vamos saber ao longo do tempo que pode ocorrer. Quando você chegou aqui, agora cedo, você disse que tem uma missão na federação. Qual é a missão do Edson Vasconcelos? Nós temos um propósito, então não é nem mais uma missão. O propósito, primeiro, é deixar claro a fundamentação da existência da federação, que é transformar o estado do Paraná num grande potencial industrial. Fortalecer mais do que já está.
nós temos que olhar muito à frente. Porque quando nós se comparamos ao Brasil, ok. Mas quando nós se comparamos ao mundo, então vamos olhar os Estados Unidos. O PIB do Brasil, 12 trilhões de reais. O PIB dos Estados Unidos, 150 trilhões. Então, nós, comparativamente ao Pará, ao Amapá, ok. Mas nós, comparativamente ao mundo, temos muitas oportunidades. A política econômica nacional, ela vem numa sequência de equívocos ao longo do tempo. Nós precisamos entender realmente o que é política industrial. Política industrial é menos tributo, é menos burocracia, é mais infraestrutura, é energia com qualidade, é poder de automação. Economia de escala, os Estados Unidos estão aumentando a sua produtividade. Produtividade é a capacidade de um país produzir e não levar para a gôndola a inflação. Uma coisa é expansão monetária, gasto excessivo do poder público. Outra coisa é nós não conseguimos contratar as pessoas, temos que pagar mais, a pressão salarial vira inflação na gôndola. Os Estados Unidos e todos os países decentes do mundo, eles têm políticas de produtividade intensiva. Isso é parque tecnológico, é intensivo a capacitação de todos os empresários de entender o quanto é importante aumentar a produtividade com menos pessoas. É você fazer mais com menos. Então é economia de escala. O seu dia tem quantas horas de trabalho? Para os meus negócios ou para a federação? Para tudo, Pra porque tudo, você é envolvido família, também com energia, né? Energia solar, hotelaria. Estou presidente da Paraná Energia, uma cooperativa que nós pegamos a presidência há 2 anos. Estávamos com 300 clientes, unidades consumidoras, estamos com 5.000 unidades consumidoras. É uma taxa de crescimento Você é uma absurda. máquina também de fazer coisas, né? Você é um homem que faz. Não, eu sou um homem que tem boas equipes e que entendem a dinâmica. Então, missão dada tem que ser missão cumprida. É a história do figo. Não deu, Não corta. deu, corta. Vai embora. E nós precisamos de pessoas competentes e Tá não certo. cotistas. Eu não poderia deixar de falar com você hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. Né? Fantástica. Qual é a mensagem que você tem às mulheres? Porque nós reclamamos de espaço, nós queremos mais espaço na política. Ontem você tinha a posse da Cassiopar e eu até brincava com você quantas mulheres tinha naquela mesa de honra, né? Sim. E é isso, a gente, politicamente falando, né? A gente está muito longe, né, de chegar perto de vocês. Qual é a sua mensagem? Vou dar 2 exemplos. Primeiro, assim, parabéns. Mais importante do que o dia é a presença no teu programa, que você é um exemplo Obrigada. hoje, né, de uma mulher que venceu. Nós tivemos um debate tão legal na diretoria da federação, nós temos 5 diretoras, sobre ocupação de espaço de mulheres na diretoria. E uma das diretoras falou, nós temos que fazer uma cota. E todo mundo ficou entendendo o que daria aquele debate. Uma outra mulher falou assim, eu não gostaria de estar aqui por cota. Eu gostaria de estar aqui porque eu mereço e eu lutei por isso. Eu me sentiria desprestigiada se eu estivesse aqui por cota. A minha mensagem é o seguinte, os espaços, eles estão aí. A política criou uma cota da mulher. Sabe o que aconteceu? Um desastre. Total. As mulheres estão sendo usadas de laranja. É tão triste ouvir esse nome, né? Mulheres e comprovadamente usadas de laranja. A minha mensagem é, tenham coragem, queiram, mas não deixem que ninguém queiram por vocês. Essa história de vocês imaginarem que existem dificuldades, existem, Olga. Para quem é mulher ou para quem não é. Mas as mulheres têm uma força gigante. Nós precisamos do contraponto da mulher. Não existe método socrático só de homem barbado. Nós precisamos do contraponto. Não existe uma verdade da mulher ou uma verdade do homem. Existe uma verdade da sociedade, da ponderação, da pluralidade. Se as mulheres quiserem, os espaços existirão, como estão criando agora na política. Agora, não existem mulheres com vontade de ocupar. Tá lá as cotas, não conseguem fechar as cotas. Tem que seguir exemplos como o seu. Eu acho que assim, você transmite às pessoas que quem quer, pode, se prepara, mas está vinculado ao teu desejo íntimo de querer, de se capacitar, de buscar o espaço. As pessoas vão seguir. Então não é estético, é comportamental, é aquilo que você quer. Eu acho que você é um exemplo fantástico aqui para nós, para mostrar onde você foi, né, Olga? É um exemplo para Cascavel, um orgulho para Cascavel.
E eu tenho certeza que os teus desafios foram enormes, foram Muitos. gigantes. E não param nunca, E não né? param nunca. Você é envolvido também, eu te sigo lá na rede social, é impossível ficar fora, né? Tô lá sempre te vendo. E eu preciso comentar algo que você publicou na quinta-feira. Uhum. Quinta-feira você escreveu assim: não confunda conhecimento com sabedoria. Você pode ter um doutorado e continuar sendo um idiota. Às vezes, Você publicou isso quinta-feira. às vezes eu me excedo um pouquinho. Mas é isso. Eu quero saber de você agora. Você tem 2 minutos para me falar sobre isso. Eu acredito que a experiência é o dom. Tem muito idiota por aí, Edson? Vou te ajudar na resposta. Tem muito idiota por O conhecimento é acessível. Todo mundo tem. Hoje é o bem mais acessível. A educação vai passar por essa transformação, né? Do autoconhecimento. A escola vai ter que se rever, né? Mas eu acredito que a sabedoria é a capacidade humana de perceber que se aprende todo dia e que as pessoas que têm mais experiência é de vida, a sabedoria não está vinculado à riqueza, não está vinculado à graduação ou à fonte de conhecimento, está vinculado à capacidade humana de perceber o mundo, né, de entender a sociedade, de perceber como nós somos plurais, como nós somos distintos. Eu acredito que a sabedoria está vinculada muito à idade e eu respeito muito as pessoas que têm idade, têm sabedoria. Eu acredito que não é simplesmente um diploma que pode trazer para a pessoa competência ou qualquer certificação que traga para ele o bônus de ocupar espaço. Há quem diga que realmente a internet abriu a porta de muitas idiotices. Você concorda? Eu acho que é o contraponto, vamos dizer assim, da nossa liberdade de buscar conhecimento. Antigamente nem a Bíblia podíamos ler, né? Eu acho que tem esse efeito colateral, mas ele é pequeno ainda, Olga. Eu acho que a democracia é jovem, nós precisamos entender as diferenças, nós precisamos buscar conhecimento, temos que ter contrapontos, não existem verdades únicas, existem verdades de onde você está colocado, olhando aquela verdade, depende a sua... Falar em cumprir a Constituição, Olga, morando debaixo de uma ponte com a família passando fome, é totalmente diferente de você estar numa mansão na beira de um lago. Então, acho que as nossas diferenças elas têm que serem avaliadas, inclusive dentro desse parâmetro. Muito bem. Adorei ter você aqui. Eu sei que o Edson está saindo daqui direto para o aeroporto. Alguma novidade para você deixar? Apesar de que você já deu tantas entrevistas esse final de semana por aí, participou da posse ontem da nova diretoria da Cassiopar. Mas o que você pode deixar para a gente assim até a sua próxima volta? Nós tivemos uma reunião fantástica ontem no Conselho de Desenvolvimento de Cascavel. O prefeito estava presente. Houve uma união muito grande das entidades em torno de uma grande bandeira. Eu acredito que agora o nosso prefeito Renato Silva tem as entidades ao lado dele, conseguindo dar suporte, conseguindo trazer um engajamento, que eu acho que é o mais importante, o poder público ter a sociedade ao seu lado, em grandes bandeiras. Eu insisto muito, ajudei a fundar o Conselho de Desenvolvimento, que Cascavel tem que ter orgulho, vestir a camisa. Nós tínhamos uma síndrome de vira-lata muito difícil, então nós estamos ocupando espaços na capital, estamos ocupando espaço em outros locais, mas nós precisamos ter grandes bandeiras. Nós precisamos ter algo. E essa é uma delas. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Eu acredito que o prefeito agora vai conseguir dar essa aquecida na turma aí, a gente conseguir ir para cima. Muito bem, boa viagem de volta. Eu que agradeço. Volte sempre quando aparecer por aqui, dá um grito que a gente está por aqui também. Obrigadíssimo por essa conversa tão boa. Obrigado, o espaço, e fica o convite, quando for a Curitiba, nos visitar. Vou lá tomar um café com você. Combinado. Um abraço. Um abraço.